Bem-vindo a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Josan e hoje nós vamos falar sobre exploração espacial, evolução da astronomia e os instrumentos de observação. Ao longo dos anos, sempre foi um desejo do ser humano explorar e conhecer o universo. Isso possibilitou o desenvolvimento de diversos dispositivos, como foguetes, satélites, sondas espaciais, telescópios, lunetas, tudo isso com a finalidade de observar e tentar explorar o espaço. No início do século XVII, o cientista italiano Galileu Galilei recolheu evidências que contrariavam o modelo geocêntrico ao observar com uma luneta satélites naturais ao redor de Júpiter. A partir de 1609, Galileu construiu seus próprios telescópios, que eram capazes de ampliar 30 vezes uma imagem. Com eles, Galileu observou 4 satélites naturais na órbita de Júpiter, viu as crateras da Lua, observou que Vênus exibiam fases como a Lua e também descreveu os anéis de Saturno. As fases de Vênus eram evidência favorável ao modelo heliocêntrico de Copérnico, pois elas só poderiam ser explicadas no caso de Vênus orbitar o Sol. A luneta construída por Galileu era um telescópio refrator, formado por um tubo no qual 2 lentes eram colocadas nas extremidades. A objetiva, pelo qual a luz do astro entra, e a ocular, por onde ele é observado. O telescópio refrator construído por Galileu apresentava uma aberração cromática. Esse efeito provocado pelas lentes que torna um arco-íris ao redor da imagem, distorcendo-a. Esse efeito também provoca perda na resolução devido à dispersão da luz, causando sério prejuízo para as observações astronômicas. Anos depois, as descobertas do astrônomo inglês Isaac Newton possibilitaram melhorar o design de outro tipo de telescópio, como o refrator, planejado pelo matemático escocês James Gregory, com o objetivo de eliminar os problemas causados pelo efeito de aberração cromática. Isaac Newton foi capaz de construir um telescópio refrator que concorria com os telescópios refratores da época, pois apresentava um aumento de 35 vezes. Nos refratores, a luz é refletida como um conjunto de espelhos côncavos e planos. Atualmente, os telescópios para as pesquisas são tão caros que geralmente muitos países se unem para construir um único. O Brasil, por exemplo, faz parte do consórcio internacional de telescópio. O telescópio SOAR, que fica no Chile, por exemplo, e os telescópios gêmeos, Gemini Sul, também no Chile, e Gemini Norte no Havaí, são exemplos de telescópio construído por um consórcio. A partir do século XIX e no século XX, a ideia de viajar a outros planetas se fortaleceu e se popularizou devido às histórias de ficção científicas inspiradas nos avanços das ciências daquele século, o que possibilitou o desenvolvimento da astronáutica e da exploração espacial. A astronáutica é um conjunto de disciplinas e práticas relacionadas com o desenvolvimento e o lançamento de sondas, estações espaciais e foguetes, tripulados ou não, para explorar o espaço. A partir do século XX, os cientistas instituíram que a única forma de propulsão para o espaço era o foguete. Construir um foguete capaz de chegar ao espaço carregando esses seres humanos era um desafio tecnológico formidável. O primeiro cientista a levar a sério essas ideias foi o russo Konstantin, que calculou pela primeira vez a velocidade que seria necessária para levar um foguete para o espaço, fazendo uma força contrária à da gravidade terrestre. Ele também defendia o uso de combustíveis líquidos, combinando oxigênio e hidrogênio. Por volta de 1920, o engenheiro norte-americano Robert estava trabalhando em combustíveis líquidos e já havia provado a viabilidade dos foguetes para viajarem ao espaço. Em 1926, o primeiro foguete usando uma combinação de combustíveis líquidos foi lançado. Em julho de 1950, ocorreu o primeiro lançamento de foguete, na Flórida, nos Estados Unidos. Era um projeto ousado, de múltiplos estágios não tripulado, usado para estudo da atmosfera superior. Após a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a ex-União Soviética competiram pela liderança no desenvolvimento de foguetes e da exploração espacial. A União Soviética saiu na frente, colocando a primeira sonda em órbita, a Sputnik 1, e em seguida a Sputnik 2, levando ao espaço a cadela Laika. Em 1961,
foi ao espaço o primeiro ser humano, o cosmonauta russo Yuri Gagarin. Os Estados Unidos responderam à ex-União Soviética com o projeto Mercúrio, e John Glenn foi o primeiro norte-americano a orbitar a Terra. Ao projeto Mercúrio, seguiram os projetos Gemini para levar 2 seres humanos ao espaço e Apollo. Em julho de 1969, a missão Apollo 11 foi lançada em direção à Lua, levando 3 astronautas. Ainda em 20 de julho, Neil Armstrong pisou a Lua, sendo o primeiro ser humano a realizar tal feito. Por trás dos holofotes da corrida espacial tripulada, a ex-União Soviética e os Estados Unidos também concorriam pelo sucesso das sondas robóticas para a exploração espacial, o que fez avançar bastante a tecnologia robótica. A ex-União Soviética construiu primeiro um ambiente no qual os astronautas poderiam permanecer por alguns dias na estação espacial. Pouco depois, os Estados Unidos também fez a mesma coisa. Os soviéticos construíram então a Mir, a primeira estação espacial modulada, que teve o cosmonauta Valery, por volta de 437 dias e 18 horas como habitante entre 1994 e 1995. Esse é o primeiro recorde de permanência de um ser humano no espaço. Com a corrida espacial foram criadas sondas exploratórias, enviadas à Lua e a Marte. Ao longo do percurso houve muitas falhas, mas também muito sucesso. Atualmente denominamos a tecnologia para vencer a barreira da gravidade terrestre e conseguimos enviar sondas para além do sistema solar, como a Pioneer e a Voyager e a New Horizons. No entanto, essas sondas demoraram décadas para alcançar Plutão, por exemplo. Essas sondas foram lançadas na década de 1970 no espaço, com o intuito de estudar os limites do sistema solar. Ambas carregavam mensagem, caso sejam encontradas por uma civilização alienígena capaz de decifrar. O astrônomo norte-americano Carl liderou as equipes para a seleção dessas mensagens. Para as Voyager, um disco de ouro com música. Para as Pioneer, uma placa de ouro com desenhos, formando uma mensagem pictórica sobre a humanidade e sua localização.